No vídeo de hoje, a gente vai abordar o tema da organização e do planejamento de vida, mas com um toque astrológico. Vamos mergulhar nos signos do zodíaco para descobrir como é que eles influenciam na nossa abordagem a esses aspectos da vida. Eu tenho certeza que você vai conseguir tirar alguns insights muito interessantes do vídeo de hoje. O meu nome é Cristina e o assunto desse canal é organização, planejamento de vida alinhada com o nosso ritmo e com aquilo que faz sentido pra gente. Bem, mas antes de começar o assunto desse vídeo propriamente dito, eu quero fazer aqui uma observação muito importante. Eu não sou astróloga, mas eu tive o cuidado de validar todas as informações que eu trago aqui para vocês com pessoas que estudam e que trabalham dentro dessa área. E na verdade, o intuito de tudo o que eu vou falar aqui hoje é muito mais fazer com que a gente consiga se considerar nos nossos processos de organização do que necessariamente nos catalogar como isso ou aquilo. Sem esquecer, é lógico, que a astrologia é sim um belíssimo caminho de autoconhecimento. E o mais legal de tudo é que eu vou apontar para você nesse vídeo uma série de perfis de organização. E quem sabe você pode se identificar com algum deles e encontrar novas abordagens para lidar com o seu perfil na sua vida de forma prática, acessível e que faça sentido para você. Quem sabe você não encontra hoje uma maneira mais harmoniosa de planejar a sua vida. Eu dividi esse grande assunto em 2 vídeos e no vídeo de hoje eu vou tratar dos 6 primeiros signos do zodíaco. Então vamos lá, já estou aqui com o meu roteirinho. Algumas coisas eu vou ler e vou explicando e vou enquadrando dentro do assunto organização e planejamento de vida. Bora? Então vamos lá, começando pelo signo de Áries. Pessoas do signo de Áries normalmente são pessoas energéticas, impulsivas. São pessoas que têm a tendência a prosperar em ambientes dinâmicos e adoram desafios. Apesar deste lado impulsivo, quando focam em metas, tendem a ser pessoas determinadas e dedicadas. Uma coisa que pode ser um desafio para os arianos e para as arianas é uma certa impaciência. E isso pode ser um impedimento para aquela consistência que às vezes uma rotina de organização diária pede, precisa. Então, justamente por isso, nessa criação de rotina de organização diária, talvez seja interessante para os arianos e para as arianas criarem rotinas com tarefas curtas. Por exemplo, 15 minutos de meditação, 40 minutos de atividade física, ou usar técnicas de concentração que envolvam contar o tempo, ter um período de tempo para aquela atividade acontecer. Por exemplo, estudar ou ler um livro durante 2 horas. Esse tipo de atividade funciona bem com pessoas que são mais impacientes. Saber que aquela atividade que eu estou fazendo, ela tem começo, meio e fim. Mas arianos têm uma imensa habilidade de começar projetos. E isso pode ser algo extremamente inspirador. E vamos para Touro. Touro normalmente são pessoas práticas, pacientes e persistentes. Mas uma coisa importante sobre Touro: Touro vai no seu ritmo. Imagina um touro, um bicho grande, pesado. Ele não corre uma maratona que nem uma chita, que nem um leão, não é? Ele leva o seu tempo, mas quando ele engata, ele consegue. Então, o modelo de organização de um taurino, de uma taurina, ele pode ser um pouquinho mais lento, mas isso não quer dizer que não seja eficiente e que não seja bom. Ele só tem um tempo diferente para acontecer. Taurinos valorizam muito estabilidade e segurança na vida. Taurinos são organizados e têm uma abordagem prática ao planejamento de vida, que normalmente é constante e focada na construção de uma base sólida para o futuro. Estão vendo como é importante para o taurino essa estabilidade, essa segurança? Então são planejamentos normalmente bem feitos de médio e longo prazo. Taurinos têm alguma resistênciazinha a mudanças e isso pode levar a uma certa procrastinação. E aí, se você se identificou nesse momento e está procrastinando, é hora de dar um passinho para trás e rever qual é o seu propósito de estar fazendo aquilo que você está fazendo. Por quê?
A pergunta é essa: por que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo ou aquilo que eu quero fazer? Isso te coloca de novo no prumo. E aí você vai conseguir substituir a procrastinação por motivação para continuar o seu caminho. São muito habilidosos na criação de ambientes organizados. Então, na criação de uma rotina de vida organizada, Touro traz sempre beleza para essa rotina. E os taurinos têm assim um sentido prático, um senso prático, que contribui muito para a estabilidade da criação dessa vida organizada. E vamos para Gêmeos. Geminianos são versáteis, o que já se reflete numa característica da forma como se organiza um ou uma geminiana. Comunicativos e curiosos, que é uma característica maravilhosa para quem quer ter uma vida alinhada com aquilo que faz sentido. Podem ter muitas ideias e interesses, o que pode tornar muito desafiador manter o foco. E foco é sempre uma questão de prioridade, lembra disso. E quando a gente prioriza, a gente sempre traz clareza para os nossos processos. Por causa dessa característica de versatilidade das pessoas nascidas sob o signo de Gêmeos, a consistência na organização pode representar um desafio. Geminianos podem se beneficiar muito de sistemas flexíveis de organização e planejamento de vida. Sistemas que permitam a introdução de uma variedade de interesses, está entendendo? Por exemplo, ter um trabalho híbrido, trabalhar de casa e de um posto de trabalho, isso é algo que combina com a vida de um geminiano, de uma geminiana. No planejamento de vida, pode incluir constantes mudanças de direção, o que pode ser extremamente interessante se essa pessoa for capaz de se adaptar às novidades que vão surgindo pelo caminho e às oportunidades de aprender coisas novas. Caso contrário, pode criar uma sensação de que você está fazendo um monte de coisa, está em um monte de lugar, mas na verdade não está fazendo nada. A vida não está andando para frente. Tenha atenção a isso. E vamos para Câncer. São normalmente pessoas sensíveis, carinhosas e intuitivas. São organizadas em relação às necessidades domésticas e podem criar espaços acolhedores, mas às vezes lutam muito para manter a organização em outros aspectos da vida, em outras formas de se organizar na vida. Seu planejamento de vida muitas vezes inclui metas que promovem o bem-estar da família e a conexão emocional. Os cancerianos e cancerianas têm uma ligeira tendência a se apegar emocionalmente às coisas, o que pode tornar a tarefa de destralhar, se desfazer de coisas, abrindo espaço dentro de casa, um desafio extra. Aliás, se você quiser aprender a como destralhar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para um vídeo que eu já fiz e que está aqui no canal, que ensina passo a passo como é que você pode fazer isso na sua casa. Cancerianos, cancerianas. Outra coisa importante que as pessoas de Câncer têm que ter atenção. São pessoas que podem ter uma tendência a esquecer das suas próprias rotinas para acolher o outro. E isso pode causar desequilíbrio no seu planejamento. Leão. Os leoninos e as leoninas são pessoas carismáticas, confiantes e líderes. Os leoninos acho que são os líderes do zodíaco. Será que eu posso dizer isso? Acho que sim. Leoninos gostam de brilhar e liderar. Podem ter uma abordagem muito entusiasmada para os projetos, mas a atenção aos detalhes da organização pode variar. Leão busca reconhecimento e sucesso. Seu planejamento de vida pode envolver metas ambiciosas e projetos criativos que os coloquem no centro das atenções. Ai, leoninos! E o que pode acontecer às vezes com leoninos é negligenciar alguns detalhes em busca desse destaque. Isso não é necessariamente algo mal. Aliás, nada do que eu estou falando aqui é mal ou bom. São características e a gente tem que ver isso como coisas da vida.
Uma coisa muito boa de Leão é que, como são muito bons líderes, eles têm uma capacidade muito magnética de motivar as pessoas, o que é muito interessante no trabalho com equipes. Mas uma coisa importante, leoninos e leoninas são cabeça dura e são muito vaidosos, o que pode levar, às vezes, a se agarrar a certos padrões que dão certo, achando que aquilo vai funcionar para sempre. E aqui pode existir, sim, uma falta de jogo de cintura para lidar com novos desafios e com novas demandas da vida. Uma coisa muito interessante que eu sugiro para os leoninos e para as leoninas é se colocar intencionalmente em situações novas. É dar uma chance para esse desconforto, que é o novo, que pode trazer uma abordagem muito mais fresca para os leoninos e para as leoninas. E chegamos à Virgem. Virginianas são pessoas analíticas, práticas e perfeccionistas. Na organização e planejamento de vida, Virgem é conhecido pela atenção meticulosa aos detalhes, o que pode garantir precisão na organização. Pessoa necessária em qualquer planejamento em equipe. Virginiano ou a virginiana é aquela pessoa que vai dar conta se todos os detalhes da organização de um evento, da organização de um trabalho em equipe estão alinhados com aquilo que foi planejado. São organizados, metódicos e excelentes em fazer planejamentos. Embora a busca pela perfeição possa ser um desafio, pois pode levar à procrastinação. Olha ela aí de novo. E um caminho para entender a nossa procrastinação é sempre trazer clareza para aquilo que a gente está fazendo. É fazer aquelas perguntas sobre o propósito, sobre o porquê que a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo. Uma coisa importante para virginianos e virginianas é trabalhar uma capacidade de ser flexível, que pode evitar estresse excessivo. Virginianas são aquelas pessoas que são orientadas para metas. Seu planejamento muitas vezes inclui prazos práticos e alcançáveis, trabalhando diligentemente para atingir objetivos de longo prazo. Virginianos são pessoas maravilhosas para esses projetos de longo prazo, para pensar como é que quer acabar a vida, como é que quer envelhecer, pensam em quando morrer, o que quer que aconteça, porque são pessoas que materializam, são pessoas que querem resolver as coisas. Mas cuidado com essa propensão à ansiedade, a querer ver as coisas acabadas e resolvidas. E assim a gente chega ao final dos 6 primeiros signos do zodíaco, que era a minha proposta para o vídeo de hoje. E aí, fez algum sentido para você? Me diz aqui nos comentários. E mesmo que você não seja de nenhum desses signos, repara que para todas as questões mais complicadas de cada um dos signos, eu apresentei uma solução, um caminho possível para desbloquear essa situação e que isso também pode servir para você. Você vai poder ver a parte 2 desse assunto no próximo vídeo. Então, se você quiser, se fizer sentido para você, assine esse canal, ativa o sininho, porque aí o YouTube te avisa quando o vídeo estiver no ar. E de quebra, você colabora com o meu trabalho e me ajuda a crescer aqui no canal. Bem, gente, como eu falei lá no início do vídeo, nada do que eu falei hoje está cravado em pedra, não pode ser transformado ou é uma verdade absoluta. O ser humano é incrivelmente complexo. É fruto do meio, da educação que teve, dos estímulos ou da falta de estímulos que vai tendo ao longo da sua vida, da forma como trabalha a sua mente, o seu corpo. Enfim, isso é maravilhoso e é o que faz da gente diferentes uns dos outros e tão parecidos ao mesmo tempo. E eu gostaria muito que você entendesse que com método e propósito, você pode sim ir aos poucos alterando a sua vida, a sua organização e, consequentemente, trazendo mais leveza para o seu dia a dia. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!